Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Roselaine Moreira, este é o Portal Quântico, um canal onde eu vou falar da física quântica voltada para a realidade, espiritualidade, para desenvolvimento pessoal. E hoje nesse vídeo eu vou falar do início, como que a física quântica começou, como que ela foi descoberta. Eu acho isso muito legal, muito interessante, muito importante, porque é daí que a gente vai formar a nossa convicção para aquilo que a gente está buscando, para a verdade que a gente quer buscar, alcançar, formar. Então, você ter o conceito do que você está estudando é fundamental. Hoje as pessoas falam muito de física quântica, mas às vezes não sabem dizer o porquê, como que funciona, como que é. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês como que a física quântica começou e o desenrolar dela. E aí a gente vai fazer vários vídeos explicando e falando sobre isso, tá bom? Então eu vou começar lá em 1900, quando tudo começou com Max Planck. Max Planck é um físico alemão. Ele, na época, ele estava estudando termodinâmica, ele estava estudando radiação e ele se deparou com um problema que ele estava tentando resolver. Tem até uma frase dele que ele diz assim, que a descoberta do quanto foi um ato de desespero, porque ele estava tentando resolver um problema e com os moldes daquela época, como eles pensavam, não chegava à conclusão que ele estava vendo ali na frente dele. Mas, enfim, e ele acabou descobrindo o que é isso, como que funciona. Na época, se pensava em radiação como uma onda, uma transmissão contínua. E desse modo, o que ele estava querendo descobrir dentro da termodinâmica não chegava a conclusão nenhuma. E aí ele descobriu que a radiação ela não tinha só esse comportamento de fluxo contínuo. Ele também poderia ser transmitido, constituído de quantidades discretas na sua transmissão. Aí ele conseguiu resolver o problema dele. E essas quantidades discretas, ele deu o nome de quantum, que vem do latim, quantidades discretas. E aí ele conseguiu resolver o problema da radiação e com esse novo olhar, não só de algo contínuo, mas também como uma transmissão descontínua, uma transmissão em pacotinhos, como também algumas pessoas costumam dizer. E anos depois, Einstein converteu essa ideia para eletricidade, que era o que Einstein na época também estava estudando, a eletricidade. E ele viu que a luz tinha também não só o comportamento de onda, também que é conhecido pelos físicos na época, o comportamento de onda, como também o comportamento de quantidades discretas na hora da transmissão, que o Einstein deu o nome de fóton. Tanto, acho que foi em 1922, se não me engano, Einstein ganhou um prêmio Nobel por essa descoberta. Né? Não era só a transmissão da luz, não era só onda, como tem a onda eletromagnética, mas também através de fótons. E Einstein ganhou o prêmio Nobel por isso, e aí se descobriu também começou a se questionar mais a natureza tanto da luz como da radiação, da onda e partícula, porque até então era só onda. E aí veio essa descoberta da natureza onda e partícula. Como é que um objeto podem ser duas coisas ao mesmo tempo? É aqui que está a força, a descoberta, a grande descoberta da física quântica, onda e partícula. É um paradoxo da lógica, porque como que dois conceitos diferentes, tão opostos, pode ser aplicado a uma coisa, onda e partícula. E sendo que todos dois foram comprovados experimentalmente. Não demorou muito para que os cientistas da época começassem a pesquisar, a se questionar, a perguntar e expandir esse conceito, né? De que se a luz tinha esse comportamento de onda e partícula, por que não a matéria?
uma vez que a matéria é constituída de partículas elementares, prótons, elétrons, átomos, moléculas, já que eles tinham esse comportamento, né, por que não a matéria também não teria esse comportamento da onda? Foi quando um físico chamado Hervé Schrödinger descobriu a matemática da função da onda da matéria, onde ele previu que os objetos são apenas ondas. Entretanto, quando medidos, tornam-se partículas. A natureza do objeto é onda. Após a medição, após a observação, torna-se partícula. Isso não é curioso? Isso não é curioso para o mundo físico, para o mundo da nossa realidade física? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem bem essa questão da onda e partícula, esse momento. Eu até falei isso aqui no vídeo passado, mas eu vou citar ele aqui novamente. Se eu colocar um elétron nesse local, segundo as leis de Newton, no local em que eu estaciono esse elétron, ele vai permanecer. Lógico, desconsiderando a lei da gravidade, alguma força que possa atuar em cima dele, nada disso acontecendo, ele vai permanecer aonde eu colocá-lo. E a física quântica está dizendo que não é bem assim. Que no momento que eu solto um elétron no ambiente, ele se espalha como uma onda mesmo. Sabe aquela pedrinha que a gente joga no lago, que toca na água e forma aquela onda que vai expandindo? É isso que acontece com o elétron. Ele se expande a ponto de ficar no local todo. E para eu medir a posição do elétron, saber em qual local da sala se encontra, do ambiente se encontra um elétron, existe um aparelho chamado contador Geiger. Ele detecta aonde se localiza o elétron. E supondo que nesse ambiente onde está espalhado o elétron, nesse domínio que ele se encontra de onda, no estado onda, eu espalhe vários contadores nesse recinto para poder fazer a medição, para saber aonde ele se localiza. Você acha que todos os contadores, suponha que eu coloque 10 contadores, os 10 contadores vão detectar o elétron ou apenas um vai detectar a posição do elétron? Apenas um vai detectar a posição do elétron, porque é o momento que eu observo, é o momento que eu faço a medição do elétron e ele colapsa naquele lugar que eu determinei. Por isso que a física quântica é tida como a física das possibilidades, porque no momento do domínio onda, em que o elétron se encontra em todo o ambiente, ele está em potencialidade. Eu posso colapsar ele em qualquer ponto, dependendo da minha observação. Esse é o estado de onda e que após a medição eu colapso como partícula, como matéria. E isso não é curioso? Isso para o mundo físico, para o mundo da nossa realidade, isso não é espantoso? Porque até então nós somos regidos, nós só conhecemos a física clássica, a física de Newton. Já há 400 anos que a humanidade foi construída em cima das leis de Newton, da relatividade de Einstein. Só que agora não, a física quântica também está mostrando que existe um outro domínio, além desse domínio da realidade manifesta. A física clássica nos diz que a matéria se movimenta num mundo chamado espaço-tempo. Esse é o conceito favorito, é o conceito aceito até hoje dentro do conhecimento do universo. Só que no contexto quântico, isso está mudando. A física quântica está mostrando que o nosso conhecimento da realidade ele está incompleto, porque agora se descobriu a natureza de onda da matéria. Porque até então, tudo que era fora do espaço-tempo era tido como algo sobrenatural, como algo místico,
Tudo que a ciência não podia explicar, era tido como mistério. Só que como que poderia acontecer, né? Como que esses fenômenos poderiam acontecer, sendo que a ciência clássica não conseguiam explicar. Só que a física quântica está dizendo que não é assim, que é possível, porque existe um outro domínio da realidade, fora do espaço-tempo. E isso foi bem no começo da descoberta da física quântica, os estudos foram acontecendo, e o próprio Einstein, na época, isso já vai agora para 1935, escreveu um artigo revolucionário para a época. Ele, mais 2 colaboradores, Podolsky e Rosen. Nesse artigo, eles sugeriram algo muito estranho. Eles disseram que quando 2 objetos quânticos se correlacionam, tornam-se entrelaçados, que quando separados, independente da distância, mantém a comunicação. Tudo o que acontece com um objeto, o outro sabe instantaneamente. O que acontece com um, o outro sabe. Mas uma comunicação instantânea. Mas como que isso podia acontecer? Porque o próprio Einstein, anos antes, tinha provado que a comunicação instantânea não podia existir dentro do domínio espaço-tempo. Que a comunicação, ela leva um tempo para se comunicar, para percorrer, que é a comunicação local, que não existe velocidade maior do que a velocidade da luz, que todo objeto percorre uma velocidade finita. Então, como agora ele estava dizendo que tem comunicação instantânea, sendo que ele mesmo antes tinha provado que dentro do domínio espaço-tempo a comunicação instantânea não podia existir. Seria a comunicação local. Mas o próprio Einstein deu a sua explicação, alegando que os objetos quânticos se tornavam tão entrelaçados que mesmo separados permanecia essa comunicação instantânea. Na época também foi assim uma explicação ilógica, mas era uma teoria ainda, foi um artigo que ele escreveu e ficou por isso mesmo. Mas os cientistas ficaram surpresos e suspensos também, assim, será que isso é verdade? Será que não é? E o tempo foi passando, quando finalmente, em 1982, olha só, a gente está falando para a física, isso foi ontem, conseguiram comprovar experimentalmente essa teoria que o próprio Einstein, vejam só, o próprio Einstein havia colocado na época. Foi quando uma equipe de físicos franceses, liderado pelo físico Alain Aspect, provou experimentalmente que sim, que é possível, que a comunicação é possível, que quando 2 elétrons, 2 objetos quânticos se correlacionam, mesmo separados, independente da distância, eles mantêm a comunicação entre si. E isso, em 1982, foi comprovado experimentalmente. Então, significa que o mundo da potencialidade realmente existe. Esse mundo da onda, da natureza onda da matéria, realmente existe. E o que isso significa? O que isso está sugerindo? Que estamos diante de uma violação da teoria da relatividade no mundo espaço-tempo? Não, absolutamente não. Isso está sugerindo que existe o domínio da potencialidade fora do domínio espaço-tempo, que é o que a gente conhecia até então. Esse domínio de fato existe.
a comunicação instantânea de fato existe. E o que sugere essa comunicação instantânea? Sendo que aqui no domínio espaço-tempo é a comunicação com sinal, a comunicação através de sinal. Um objeto percorre um certo tempo numa velocidade x para percorrer um determinado espaço. E fora do espaço-tempo não existe tempo entre a comunicação. Isso não sugere uma coisa só? Essa onda da matéria não seria uma coisa só, uma vez que não existe tempo entre a comunicação? Então, se a gente for inferir as implicações da física quântica para a nossa realidade, para tudo que a gente tem de conhecimento, para tudo que é dito, falado, que foi falado até hoje, muita coisa vai mudar, muitos olhares vão ter que ser revistos. Porque se a gente for ver mesmo o que é o conceito de Deus, por exemplo, se você for ver nas religiões do Ocidente, Deus é uma personificação. É dado de uma forma simplista, de um homem sentado no céu que governa tudo. Se a gente for ver o conceito de Deus dentro do mundo místico, dentro das tradições espirituais, falam muito da unidade, dessa unidade diferente da diversidade, do mundo da diversidade. Fala de um mundo transcendente e do mundo imanente. Então, porque se você for ver, o conceito não é unificado, não é um conceito único. E a física quântica está vindo aí mostrando, é nesse ponto também que se fala da integração da ciência com a espiritualidade, que muita coisa que a física clássica não consegue provar dentro dos conhecimentos do espaço-tempo, a física quântica está trazendo agora e mostrando as possibilidades que sim, que tudo aquilo que foi deixado para a religião como algo sobrenatural, algo oculto, não. Pode existir sim, pode ser explicado sim. Esse conceito simplista de Deus, de que está no céu, governando, regendo tudo de uma forma determinística, como fala a ciência clássica, que não é bem assim. É nessa unificação, nesse encontro da ciência com a física quântica que muitas coisas podem ser explicadas, muitos olhares podem ser revistos. Então, a física quântica está aí trazendo muito conhecimento. É só o começo de muitas descobertas. Ela está sendo levada tanto para medicina, para educação, saúde. Ela pode ser levada se todo mundo buscar realmente esses conceitos, trazer para a vida de cada um. Muitos olhares vão ser desmistificados. Bem, gente, nesse vídeo era isso que eu queria falar para vocês. Começar a introdução da física quântica, o início dela, como ela começou, como tudo começou, os principais físicos, e tem muita coisa ainda para ser dita, isso é só uma introdução. Eu vou trazer aqui todos os princípios, os três principais princípios da física quântica, e vou sempre tentar colocar de uma forma mais prática. Essa é a minha intenção, colocar os princípios da física quântica no nosso dia a dia, mostrar como que elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal, muitas descobertas, muitas, como que eu posso dizer, definições, que eu estou encantada com a física quântica. Então, a cada descoberta, aí você pensa, caramba, é assim mesmo, olha como faz sentido.
muita coisa vai fazer sentido. Para aquelas pessoas que estão buscando realmente um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento espiritual, um propósito na vida, um sentido para a vida, a física quântica traz esse propósito, a física quântica traz esse sentido para a nossa vida. Porque a gente não está aqui por acaso, né? Não viemos ao acaso, não acontece nada ao acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E com a física quântica, você descobrindo, sabendo a natureza da vida, do universo, vai ficar muito mais fácil transitar, vai ficar muito mais leve levar a vida. É um processo, a humanidade está passando por um processo de evolução. Né? Se a gente for ver a história da humanidade, nós estamos num processo de evolução. E a gente chegou num ponto agora de grandes descobertas. Então, aquela pessoa que está buscando sentido para a vida, com a física quântica, vai se encontrar. Então, eu fiz esse canal, vou falar voltado para aplicação diária. Eu estou no começo da minha jornada, a base eu acho que é essa mesmo, é a teoria, porque aqui a gente só está falando mais de teoria. Então, acho que os próximos vídeos também vou dar um pouco de teoria para entender, para embasar, para formar a convicção, para que aí sim, aí a gente consegue realmente levar um passo adiante. Porque não adianta às vezes a gente pegar o conteúdo já mastigado, mas você não sabe de onde veio, o porquê. Então, ter a base, construir uma base, eu acho muito importante para ter uma convicção verdadeira e realmente aquilo fazer sentido para você. Então é isso que eu quero. Eu quero mostrar a física quântica de forma que ela faça sentido para você. Então aqui embaixo nos comentários, deixa suas perguntas, faça a pergunta que quiser, que aos poucos eu vou tentar responder. Vamos, quem quiser ter um feedback, vai ser um prazer ter um feedback com vocês. Tem o meu Instagram, o Facebook. Comentem o que vocês quiserem. Vamos fazer desse canal aqui uma troca de conhecimento, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.